O amor venceu. Não era isso que a esquerda dizia quando ganharam as eleições? A gente sabe que não foi isso que aconteceu. Eu poderia estar aqui diversas perseguições, não só contra o presidente Bolsonaro, mas contra os seus apoiadores. Bloqueio de conta de youtuber, fechamento de blogs, exílio de jornalistas, cancelamento de passaporte, agora até mesmo a intérpretes de Libras do presidente Bolsonaro estão abrindo investigação contra a pobre coitada e certamente isso vai prejudicar essa senhora no seu trabalho. E a gente sabe que é uma injustiça, é uma perversidade fazer isso. Mas eu estou aqui para dizer que eu acabei de ver na internet algo ainda pior, algo ainda de uma falta de caráter abissal, maior ainda. O ator Kaique Brito foi vítima de um atropelamento, um acidente que ocorreu lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e está em estado grave no hospital. A gente faz orações para que ele tenha uma pronta recuperação e ele saia dessa, porque a gente acredita que ninguém merece passar por isso e essa fatalidade ninguém quer que aconteça dentro da nossa família. No entanto, a internet, eu acabei de ver, mostra que uma pessoa que se diz estudante de direito, é difícil de crer nisso, porque esse tipo de pessoa ela tem minimamente acesso à informação. É uma pessoa que você acredita que tem um mínimo de formação moral. Mas olha só esse comentário que ela fez. Ele entrou no Instagram da mãe do Kaique Brito e fez uma pesquisa para ver se ela seguia o Bolsonaro. É inacreditável que, mesmo numa situação dessa, com uma pessoa num estado grave no hospital, ele esteja preocupado se os familiares seguem ou não o Bolsonaro. Provavelmente para daí prestar o seu apoio ou fazer justamente o contrário. A sociedade brasileira está doente. As pessoas têm que entender que existe o mínimo de ética nesse jogo. A política você não vai fazer torcendo pela morte dos seus adversários ou qualquer coisa desse tipo. Então a gente pede aqui para que a sociedade brasileira que ela recobre o mínimo de moralidade, o mínimo de decência. A sociedade brasileira não. Eu tenho que ser específico aqui. Essa doença mental chamada esquerda, na minha cabeça, isso é uma doença mental. É uma falta de caráter. As pessoas acham que se for para matar alguém que elas considerem fascistas, elas estão fazendo bem. Essas pessoas, elas não necessitam mais de um parâmetro moral. Elas próprias se entendem poderosas o suficiente para decidir quem deve viver e quem deve morrer. O Olavo de Carvalho falava muito bem sobre isso, mas cada vez que a gente se depara na prática com uma situação como essa, é impossível você não parar para refletir e ficar chocado com esse tipo de posição. O corajoso da internet, ele acabou bloqueando, fechando o seu perfil, certamente porque começou a receber muitas críticas. E graças a Deus passou a recebê-las, porque se assim não fosse, talvez ele ficasse confortável para repetir a dose. Agora, imaginemos um estudante de direito desse se ele chegar a ser um juiz, um promotor, com essa mentalidade. O que será do nosso país? Cuide da sua família, cuide dos seus filhos, veja o que eles estão aprendendo na escola, participe da vida deles, para você não permitir que dentro da sua casa floresça uma pessoa igual a essa daí. Um abraço, fique com Deus.